recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Faz tempo que estou tentando trazê-lo aqui e hoje finalmente consegui, para a gente conversar sobre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E uma das questões que a gente precisa conversar, desembargador, é sobre alguns mitos que existem, porque o Tribunal de Justiça trabalha no estado inteiro, presta serviço para o estado inteiro, não é só aqui em Cuiabá. E tem questão de necessidade de magistrados, etc. e tal. É a famosa discussão do orçamento do Poder Judiciário. E a gente tem informações de que tem muita gente prestes a aposentar, em vias de se aposentar, e o Poder Judiciário tem enormes carências a serem supridas. Isso tudo é pago com dinheiro do orçamento do Poder Judiciário. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Qual que é a real situação do funcionamento da prestação jurisdicional em Mato Grosso? Bom dia, Antero. Bom dia a todos que nos ouvem. A questão do Poder Judiciário, ela é discutida às vezes num tamanho muito pequeno. Nós temos 79 comarcas no estado. Nós sabemos que o orçamento não comporta tudo que nós queremos fazer. Como você falou, a questão de aposentadoria, no ano de 2020, daqui a um ano, implemento a condição de aposentadoria, mais ou menos 500 servidores e 79 magistrados. Isso, se a gente fizer conta, o rombo que dá e a reposição dessas pessoas. Porque ao se aposentar, o tribunal que paga também, né? Exatamente. E tem que repor, né? E tem que repor. Como é que nós vamos pagar uma aposentadoria e fazer essa reposição? Nós estamos enveredando por algum caminho que faz com que a gente consiga ter um gasto menor. Temos buscado ideias em outros estados, em outros tribunais de justiça, que possa amenizar essa quantidade de servidores, implementar a questão da TI, da informática. Hoje tanto se fala da inteligência artificial. Então nós estamos buscando alguns caminhos, mas sabemos que é árduo lá na frente, e daqui a um ano pior ainda, 500 servidores, 79 magistrados, não será fácil. O tribunal já começa a preparar um concurso? Nós estamos com um concurso da magistratura, nós estamos com um concurso aberto, em princípio para 9 vagas só. Hoje nós já temos 25 vagas, se nós tivéssemos condições já de aprovar e tomar posse 25 magistrados. A nossa questão é financeira, é o orçamento. Para os 9 vagas nós temos, mas nós vamos ter mais uma diferença enorme até o final do ano. Agora nós temos que ter o orçamento para podermos. Então, nós vemos todo dia reclamação, falta juiz aqui, falta servidor ali. Realmente nós sabemos, temos consciência disso. Mas a questão é financeira, como colocar essas pessoas lá. E como que o senhor tem procurado administrar essa escassez? Nós temos conversado muito com o governador Mauro Mendes desde da transição, e sabemos, temos plena consciência que o Estado passa por dificuldades e o Poder Judiciário não pode ficar alheio, evidentemente. Mas nós temos procurado, nessas conversas, nós temos sentido que o governador tem dado esse respaldo. Ele tem interesse em melhorar o Estado. Só que há um tempo para isso, evidentemente. E nós temos um compromisso que até julho, pelo menos, ele tente colocar o Estado em ordem da melhor forma possível. E aí a gente já começa a tentar deslanchar um pouquinho mais. Tá. O Judiciário de Mato Grosso já evoluiu bastante, mas como é que está o processo da petição
exclusivamente eletrônica, do processo exclusivamente eletrônico. Já estamos avançando bem nisso? Já. Isso traz economia e custo. Exatamente. Né? Esse é um dos motivos que nós vamos conseguir, inclusive, equalizar o nosso orçamento. Nós temos hoje já o PJE, que é o processo eletrônico, implantado em 75% já do Estado. É uma determinação do CNJ, a maioria dos tribunais aderiram a esse processo eletrônico. Hoje não há mais papel, é tudo eletronicamente. Isso está avançando dia a dia. Então nós estamos com 75% hoje. Dentro desse processo eletrônico, outras coisas advêm. Se não usa papel, o meio ambiente está agradecendo também. Né? E tem um levantamento, desembargador, de quanto que se economiza de papel, de quantas árvores são economizadas com isso? Eu não tenho aqui no momento, mas garanto que eu vou lhe passar que nós temos esses dados. Tem sido feito o levantamento, até porque o CNJ hoje... Essa é uma contribuição extraordinária para o meio ambiente. Né? E não é só essa. O CNJ, hoje, ele premia os tribunais com selo diamante, ouro, e a sustentabilidade é um daqueles itens que agregam pontos. E hoje, você imagina, nós temos, acho que o selo diamante são 500 pontos. Desses 500 pontos, a sustentabilidade, ela já gera 30 pontos numa questão dessa. Então nós não temos só a questão do papel, nós temos hoje campanha de copo descartável no tribunal, de energia elétrica, são vários itens que nós estamos à frente também para melhorar o Poder Judiciário. Porque se sobrar um pouquinho de dinheiro aqui e ali, nós podemos investir na atividade fim, que é aquela que todo cidadão almeja. Tá, desembargador, o nosso tribunal já foi notícia, assim, que a gente não gostaria que fosse no Conselho Nacional de Justiça. Mas, ultimamente, o Conselho Nacional de Justiça tem até elogiado o Tribunal de Justiça. O que mudou? Mudou muito, Antero. Eu gosto de puxar sempre pela história. Eu acho que a história, ela nunca deve ser encoberta, nunca deve ser escondida. Né? Agora, sem adentrar no problema ditadura ou não, isso eu não vou entrar, mas eu falo o seguinte, eu vivi aquela época, então você, nós somos parte daquela história, o que nós vimos acontecer, o que nós vimos como era. E por que eu estou falando disso? Porque você é parte da história do Poder Judiciário lá em 1979. Você lembra muito bem da situação que nós passamos, na época você como senador, eu acho que foi a pior página que o Poder Judiciário pode ter vivido naquele momento. E você participou da gente por muito tempo ali, sofrendo junto com a gente. E as pessoas evoluíram. Hoje as mídias sociais evoluíram muito. Então não há nada hoje mais a ficar escondido, não há nada que se faça que não é demonstrado para a população. Era uma outra época, era 20 anos atrás, 15, 10 anos atrás. Hoje nós temos tudo escancarado. Hoje nós temos o portal da transparência no Poder Judiciário. Hoje nós temos transmissões de sessões no Poder Judiciário. Né? As pessoas hoje, talvez fruto até pelo STF, passaram a prestar atenção mais no Poder Judiciário. Antes de prestar atenção aonde? Executivo e Legislativo. O Judiciário era um poder que ficava ali, tinha que fazer o seu trabalho e nada mais. Hoje não. Hoje ele faz parte do dia a dia das pessoas. E isso fez bem para o Poder Judiciário? Eu acho que muito bem. Acho que muito bem. Está aí que quando que você, há quantos anos militando no rádio, quantas vezes você tinha oportunidade naquela época de trazer um desembargador, trazer um chefe do Poder Judiciário, ver como é que se conversava naquela vez, quem que sabia. Então isso mudou muito. Hoje nós temos essa interação, temos esse contato direto. As pessoas hoje, nós temos no próprio Poder Judiciário, as pessoas conversando diretamente com o presidente do tribunal,
sugestões, problemas que tem. Então isso mudou muito. E isso eu acho que é excelente e serve para melhorar mais ainda. Eu estou dizendo por causa das transmissões diretas da televisão, né? Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal Sim. emparedado, essa que é a verdade. E A aí, opinião pública discorda de algumas decisões do Supremo. eu, As pessoas cumprem decisão do Poder Judiciário, mas não tem mais medo de comentar as decisões do Poder Judiciário. eu tenho ouvido algumas frases, inclusive ontem eu vi uma do ministro Marco Aurélio, uma entrevista dele, e onde uma reportagem bem grande, e onde ele falava, é difícil realmente entender o julgamento. É muito difícil para as pessoas que não têm o conhecimento da lei. E hoje, e palavras dele, e hoje todos querem o quê? As vísceras. E é esse que é o problema. Você acabou de falar numa ditadura. Você já pensou se não tivesse um poder judiciário? O poder judiciário não pode condenar todo mundo, ele tem que condenar dentro do que prescreve uma Constituição, dentro daquilo que prevê uma lei. Não é vou condenar todo mundo porque eu ouvi falar que. Isso chega, não podemos ter isso. Hoje está na porta do vizinho, amanhã vai bater na sua porta, depois na do outro. Se o judiciário não for forte, ele impor a sua decisão, nós não vamos ter liberdade amanhã, Antero. Esse que é o problema. Eu acho que o juiz tem que ter duas coragens. Tem que ter a coragem de condenar e tem que ter também a coragem de absolver. Exato. As duas coragens têm que estar presentes nos julgamentos dos tribunais brasileiros. Mas eu acho que o Poder Judiciário tem tomado algumas decisões que são, assim, totalmente confrontando com a racionalidade. Por exemplo, eu sou advogado, tal, não estou aí na militância diária da advocacia, mas a gente conhece como é que é a organização dos tribunais eleitorais. O nosso tribunal eleitoral aqui vai trocar 6 dos 7 integrantes. Como é que um tribunal que de 2 em 2 anos troca 6 dos 7 integrantes vai se meter a julgar crimes da maior complexidade, que são os crimes exatamente de lavagem de dinheiro, de ocultação de dinheiro, enfim, desses crimes econômicos penais para os quais o tribunal não está preparado. Que tem 2 juízes lá, dos 7, que podem advogar. Sim. Tem 2 juízes dos 7 que recebem R$ 900 de salário, de jeton. Os outros recebem jeton, mas são magistrados. Eu acho que tinha que ser uma coisa exclusivamente da magistratura. E não é que estou contra a participação da OAB lá, não. Eu estou contra que este tribunal, com esta característica, vai julgar crimes complexos como esses que o Supremo está querendo empurrar para lá. Mas, Antero, aí eu vou fazer a seguinte pergunta. O julgamento está errado ou a Justiça Eleitoral não tem a estrutura? Veja bem o que eu estou falando. Eu volto até no tempo aqui para dar um exemplo mais simples de Cuiabá. Quando foi criado os juizados especiais em Cuiabá, os juízes eram 6, 7 na época, lá em 93, 96, foi bastante tempo, nós começamos a fazer isso, fazer aquilo, vocês não podem fazer, mas vocês não têm estrutura. Eu falei, mas peraí, nós não podemos ou nós não temos estrutura? São coisas diferentes. O que diz a Constituição? O que o Supremo julgou? Julgar os crimes eleitorais e conexos. Aonde está errado o Supremo Tribunal Federal? Na interpretação da Constituição? Eu entendo que não. Nós não temos condição, o eleitoral não foi feito para... bom, então é outra questão. Então vamos dividir em 2 partes. O Supremo errou e é interpretado daquela forma? Eu acho que não, ele interpretou correto. Agora, se o eleitoral não tem condições de julgar, é outro problema. Então vamos dar condições. Agora, está errado a interpretação do Supremo quanto à Constituição Federal? Eu entendo que não. Então, quer dizer, é isso que eu tenho dito. É difícil de entender aonde está o erro. A maioria apertada ali, hein? 6-5. Né? Sim, mas aí que está. É a interpretação da Constituição. São 11 ministros.
né? E há essa divergência realmente. Então você pega, geralmente são 5 que tem uma característica mais conservadora, né? Ontem mesmo nessa entrevista do ministro o Marco Aurélio foi perguntar para ele, o senhor é conhecido como um ministro garantista. E nós precisamos ter um juiz garantista. Não adianta ter só aquilo, olha, a população acha que deve ser assim, mas peraí, a população pode achar, tem que ter respeito, sem dúvida, mas aquilo que está na lei, aquilo que é a interpretação do magistrado, não, então ele não pode julgar daquele jeito. Mas esse garantismo deles é interpretado de uma determinada forma, né? Por exemplo, o Brasil assinou o Tratado de São José da Costa Rica. E ao recepcionar um tratado que versa sobre direitos humanos, o próprio Supremo decidiu que ao recepcionar, e quem recepciona é o Supremo Tribunal Federal, ao recepcionar o tratado, o Supremo igualou o Pacto de São José à Constituição brasileira. Ele é recepcionado no mesmo nível da Constituição e acima da lei ordinária. Os outros tratados não. Os outros tratados são recepcionados como se lei ordinária fosse, o que eu acho que é uma questão a ser estudada, porque é uma trapaça com outra nação, né? Você faz um tratado lá, aí recepciona como lei ordinária, lei posterior revoga a lei anterior. Aí uma lei aqui interna pode revogar um tratado? Eu acho que é meio esquisito isso. Mas assim, o Pacto de São José é recepcionado no mesmo nível da Constituição. Portanto, já está na Constituição o duplo grau de jurisdição. E o Supremo está reabrindo a discussão para ser o triplo grau, o trânsito em julgado, ou não sei o que, etc. e tal. Esse é o problema da formação de tribunais, que eles se alteram, que ele não é de concurso. Você acabou de falar o eleitoral, o TRE. E realmente, ele passa um tempo ali, é diferente daquele magistrado que fez o concurso ou que vai para o tribunal pelo quinto constitucional e tal, que tem aquelas garantias. Não tem a menor dúvida que isso pode ocorrer. E de tempos em tempos aparece uma ideia nova, vamos alterar, vamos ver, nós estamos com outra visão. E ocorre realmente. Mas isso é próprio, você sabe melhor do que eu, acho que é próprio da nossa democracia, que vai tendo influência no dia a dia em todos os poderes, no executivo, legislativo, judiciário, todos eles sofrem a interferência externa da população, da sociedade. O PJE vai estar implantado em 100%, na sua gestão já? Em 100% na minha gestão. Nós estamos com várias frentes, Antero. Nós fizemos até um projeto de 100 dias. Esses 100 dias nós temos que desenvolver várias tarefas, vários projetos dentro do Poder Judiciário, visando essa melhoria. Nós estamos num projeto piloto dentro do tribunal e no fórum, que de alguns exemplos bem marcantes e bem de sucesso em outros estados. Com o PJE, nós não precisamos ter mais o arquivo, não precisamos ter mais os papéis ali, tanta coisa pode deixar de ser feita. E estados hoje já têm uma secretaria única. Nós a questão das provas, desembargador? As provas no PJE? Elas são todas eletrônicas, elas ficam todas dentro do processo. Um livro que você vai ler, está lá todas as folhas dele. A mesma coisa um processo, vão estar todos lá. E hoje já se faz, mas uma questão de uma perícia, hoje já se faz perícia dentro do PJE, já se faz perícia com os documentos que tem lá. Nós precisamos já materializar, trazer para o papel para poder fazer, não, lá dentro mesmo já se faz perícia. Então tudo será feito ali. Então nós estamos no caminho hoje, experiência no Fórum, em Cuiabá, e no Tribunal de Justiça, nas câmaras criminais, de unificar. Ou seja, você não vai ter mais primeira vara, segunda vara, terceira vara, quarta, não. É uma vara só, uma secretaria só. Nós estamos nesse caminho hoje. Estamos tentando implantar o mais breve possível. No tribunal, uma experiência com o criminal,
e no fórum já com a Fazenda Pública e algumas outras varas. Essas são experiências que nós estamos levando para frente. Nós temos agora implantado, e isso que você falou agora há pouco, que é gratificante, que nós viemos lá, renascemos lá do CNJ de críticas e viemos aqui para cima. Hoje nós estamos sendo referência que nem no projeto seu, que é esse SEU, né, seu, e aonde ele tem a ver com a execução penal, onde o reeducando, ele não vai ficar um dia mais na cadeia. Hoje a gente não sabe se ficou um ano, se ficou um mês, é tudo feito a lápis, a caneta. Não é só o judiciário, é o próprio advogado, tudo. Não vai ficar um dia a mais, né? A mais. Vai cumprir a pena dele, né? Vai cumprir, mas não é só a pena, ele vai ter o direito à sua progressão 10 dias antes. Esse procedimento já avisa o magistrado. Olha, daqui, não só o magistrado, o advogado e o promotor de justiça. Olha, tal dia essa pessoa tem que sair da cadeia. Ela pode ter progressão. Porque do jeito que era, fica muita gente com pena vencida lá dentro. Exatamente, tem. Nós sabemos disso. E nós sabemos que ainda que ele tenha que pagar pelo que ele fez, mas um dia a mais da liberdade é muito. Um dia a mais já é fascismo. Já é. Já cumpriu a pena. Não é? Já cumpriu a pena. Então, esse projeto está sendo implantado ontem, sábado e domingo, servidores trabalhando sábado e domingo na sua implantação. Então, esse aí é um dos projetos também que vai melhorar em muito o sistema prisional. E não é só dele cumprir pena. Nós estamos fazendo o quê? Quantos presos nós temos em Mato Grosso, Santana? Ninguém sabe. De real. Desembargador, o tribunal já se defrontou com alguns advogados batendo a porta do tribunal dizendo o seguinte: olha, eu perdi o prazo aqui porque não funcionou a internet. Eu não tive como mandar a petição. Aqui, por exemplo, nós passamos, tem semana aqui que a gente fica 2 dias sem internet, etc e tal. Se aqui fosse um escritório de advocacia, é evidente que a gente teria, se nesses 2 dias tivesse prazos a serem cumpridos, poderia ter perdido o prazo. Como é que isso é resolvido no processo judicial eletrônico? Nós temos realmente as situações específicas. Principalmente no interiorzão aqui. Quando não há a internet ou o advogado não pode peticionar, é feita uma portaria suspendendo o prazo naquela localidade. Se for o estado todo, o Poder Judiciário suspende os prazos e ele é prorrogado 1 dia ou 2 até que venha ser restabelecido aquela internet ou solucionado o problema que houve. Pode ser específica numa comarca, como pode ser no estado inteiro. E nós temos agido assim. Não tem dúvida que a internet nossa causa problema. E nós temos tentado evitar todo esse problema. E uma das questões até que era reclamação, acho que a questão de 15 dias atrás ou 20 dias atrás, nós passamos a ter internet, Wi-Fi no fórum e no tribunal para todos que lá circulam. E hoje nós temos mais ou menos, a circulação está em torno de 3.000 a 3.500 pessoas por dia lá no fórum. E já implantamos já o Wi-Fi gratuito para todos aqueles que estão no fórum. Tá, e parece que vocês estão com um projeto também de climatização do fórum. Esse porque nosso calor aqui ninguém merece. Esse é um sonho até, né? Mas todos os sonhos têm que virar realidade. Nós sabemos o problema sério que é o calor em Mato Grosso. E Cuiabá, talvez até mais, até pelas construções, pelo concreto que nós temos. E nós estamos com um projeto de climatização, sim, né? E talvez até alteração de fachada para que essa climatização fique adequada. Então nós estamos, é um projeto difícil, porque a arquitetura daquele prédio, ela tem algumas nuances bem diferentes. Então nós precisamos solucionar aquilo para climatizar. Mas é um dos projetos que nós vamos realizar, sim, é a climatização. Desembargador, como é que eu quero saber a sua opinião pessoal.
não a do presidente do Tribunal de Justiça, sobre essa questão de ser terminativo, terminativo assim, de passar a cumprir a pena ou não após a segunda instância. Isso não dá mais força aos tribunais de justiça e não passa para a sociedade aquela impressão de que vai acabar a impunidade? Porque essa coisa de terceira instância, quarta instância, quinta instância, todas as instâncias que nunca chega à instância final, não passa assim um sentido de impunidade? Eu tenho uma posição que começa lá em cima com o Supremo. O Supremo é uma corte constitucional. Eu não vejo por que chegar no Supremo um habeas corpus, um mandado de segurança, um recurso contra um prazo que teve lá no interior de não sei aonde. Eu não vejo o Supremo nessa condição. Você participou bem e você sabe que foi criado o STJ exatamente para isso, para que fosse a última instância dos tribunais estaduais, tribunais regionais, federais. Foi para isso que foi criado o STJ com 33 membros. E o Supremo ficava, o quê? Na sua categoria estrita do que? É Tribunal Constitucional. Então, eu acho que essa matéria deveria ser solucionada realmente em segunda e terceira instância. Não deveria chegar no Supremo. E o Supremo, no ponto máximo, se tivesse alguma coisa constitucional, esse tem, certo? Mas ele teria que ter de uma forma pacífica. Decidiu. Nós não podemos ficar modificando conforme altera a composição do Supremo. Esse que é o problema. Nós temos súmulas lá, a súmula 1, 2, 5, 50, que estão lá há quase 100 anos e elas estão valendo. E por que algumas outras têm que ser mudadas com pouco tempo? Então, nisso eu concordo com você. Eu acho que garantiria muito mais as decisões dos tribunais, reforçaria e daria um respaldo muito maior às decisões dos tribunais se ela tivesse já aplicação imediata. E como que o senhor viu essa recente decisão do Supremo, que já é uma decisão tomada, de que o foro só vale pelas ações cometidas durante o tempo em que o cidadão tiver aquela prerrogativa de foro? Por exemplo, o cidadão que foi senador, durante o mandato dele, se ele cometeu alguma falha como senador, ele tem foro. Mas se antes do mandato dele ele cometeu alguma falha, ele responde igualmente na primeira instância. Eu sou contra a prerrogativa de foro. Acho que não tem que ter prerrogativa de foro nenhum. Certo? Todo mundo tem que responder desde a primeira instância. E quem fica procurando uma prerrogativa de foro, eu acho que perde até uma instância. Se você começar já no STJ, você tem recurso para onde? Você vai chegar no Supremo? Mas você começar na primeira instância em Cuiabá, você vai passar pelo Tribunal, STJ, STF, você tem muito mais chance de recorrer. Mas independente, eu sou contra a prerrogativa de foro. Eu acho que todos têm que começar a responder em primeira instância, independente se foi no mandato, se não foi. Tá. Desembargador, nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de enfatizar uma questão que o senhor fala pouco, mas o senhor apoia. Eu acho que esse é um cartão de visitas extraordinário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É um cartão de visita social do Estado de Mato Grosso. Eu acho que é exemplo para o judiciário do Brasil inteiro, que é o projeto Ribeirinho Cidadão, que é um projeto extraordinário do Tribunal de Justiça e que este ano já foi realizado com muito sucesso. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Nós temos dois projetos que eu reputo de extrema importância para o Estado e para o Brasil inteiro. Um é o Ribeirinho Cidadão, o outro é o nosso Juizado Volante Ambiental. São dois projetos que eu reputo de extrema importância. O Ribeirinho Cidadão, esse ano até com surpresa, nós tivemos a visita da cônsul da Áustria e que ficou de trazer da comunidade europeia para verificar como é que funciona. Tamanho são os atos, são as ações que tem o Ribeirinho Cidadão. E nós conseguimos chegar a lugares que ninguém chega,
que a população está lá à míngua de qualquer coisa. Nós tivemos agora um caso específico, não lembro qual localidade, mas que 2 irmãos que estavam lá abandonados há anos e anos. E infelizmente não foi possível, que essa matéria repercutiu no Brasil inteiro, e nós recebemos um e-mail de uma senhora lá do Rio de Janeiro, aonde o pai dela era mato-grossense, e ele tinha 2 irmãos aqui. E ela ouviu essa matéria lá no Rio de Janeiro, passou e-mail para nós para ver que as características eram dessas 2 pessoas. Infelizmente não eram, mas veja a questão social onde nós atingimos, né, onde nós somos. E nós podemos levar para essas pessoas questão de saúde, educação, o próprio objeto nosso que é jurídico, fazer as pensões, fazer aposentadoria, tudo isso nós levamos através dos navios, dos barcos. E desenvolveu de uma forma tão boa que nós estamos agora fazendo o projeto, está em tramitação, o Ribeirinho Araguaia. Nós vamos agora entrar no Araguaia, no segundo semestre, vamos tentar fazer lá também. Aqui a maior parte é de barco, né? E lá talvez seja a maior parte pela terrestre. Mas nós vamos fazer também em todos os ribeirinhos que tiver no Araguaia também. Mas de barco ali é lindo também. Viu? Mas vai ser de barco que a gente puder fazer. De barco que dá para fazer. E é uma região, e parabéns por ter escolhido o Araguaia. Porque é uma região paupérrima de Mato Grosso. Também. E o do Gilvan que eu estava falando, tem um projeto agora, Cuiabá, 300 mil mudas de árvores para que a gente consiga plantar. Cidade Verde, que a gente conhecia há anos atrás, que hoje infelizmente é a 23ª no Brasil, não é mais Cidade Verde. Então o Gilvan está procurando plantar 300 mil mudas de árvore nesse ano aqui ainda. O Gilvan foi uma iniciativa do desembargador Zucchini, né? Foi isso, não foi? Ou não? O criador do Gilvan fui eu. Foi você? Fui eu que criei o Gilvan. Parabéns. Eu achava. Já cansei de elogiar aqui o desembargador Zucchini. Mas pode continuar a elogiar. Eu fui o criador. Quem foi que desenvolveu, quem que deu o dinamismo no Gilvan, criou criou teatro dentro do Gilvan para levar para a escola. Então, foi o desembargador Zucchini. Ele que abraçou aquilo de uma tal forma e desenvolveu. Eu acho que a ideia do Gilvan é uma ideia também extraordinária. Aliás, eu acho que o mundo, né, a partir dessas tragédias de Brumadinho, etc. e tal, nós precisamos discutir mais a questão ambiental, né? Inclusive, assim, desembargador, tem situações aqui que são de cortar o coração. Basta pegar um drone e filmar Poconé. Poconé está virando uma grande cratera. E o que é pior, com risco enorme ao Pantanal mato-grossense. Eu já tive notícias, porque aqui chega tudo, de que na Universidade Federal de Mato Grosso já tem pesquisa que peixes pescados aí no Pantanal Rio abaixo já estão apresentando mercúrio. Não podemos deixar isso acontecer, porque Deus não vai repor o Pantanal para nós. Pode deixar, tenho certeza, doutor Rodrigo, que hoje está à frente do Gilvan, e o Gilvan abrange toda essa região. Vou pedir para que ele verifique essa questão também. Se bem que a justiça é inerte, precisa ser provocada, mas o Ministério Público precisa provocar, né? Bom. Tá bom. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, muito obrigado pela entrevista. Eu desejo todo sucesso ao senhor. Eu sou um felizardo porque desfruto da sua amizade. Obrigado. E muito sucesso à frente da presidência do Tribunal de Justiça. Obrigado, Antero. E eu deixei exatamente para o final que eu trouxe aqui para você. Se eu te agraciasse antes, iriam falar, olha, tá vendo, os 2 corintianos. Então eu deixei ao final
E veio exatamente do jogo de ontem, que nós vencemos, direto do Itaquera para você. Certo? Que é isso, direto de Itaquera para você. Como bom corintiano. Aqui, rapaz, camisa do Corinthians. Ave Maria. Então vamos dizer junto aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Mas aqui, temos que encerrar essa entrevista com o hino do Corinthians. É evidente, é homenagem ao desembargador, Marquinhos. São Paulino aí até relígia, não quer tocar o hino do Corinthians, que é isso. Não, agora aí, coloca aí, porque o desembargador não vai ouvir o final do programa e já está trabalhando lá no Tribunal de Justiça. Mas muito obrigado, eu agradeço, Antero, a oportunidade. Uma entrevista no Bola da Vez de um dos maiores ídolos nossos, do Rivelino. Rivelino. Deu uma entrevista de 1 hora no Bola da Vez, falando realmente... É corintiano, Rivelino, né? E ficou muito magoado. Foi em 76, 76. Quando ele foi para aquela máquina tricolor, mas jogou muita bola, né? Jogou. Foi em 96. Não, 76. É 76, 76 tá certo. Nós o perdemos o Corinthians, campeonato de 74 pro Palmeiras. Em 74, exatamente. Aí culparam o Rivelino. E eu estava no Pacaembu naquele fatídico dia, naquele 1x0 do Ronaldo. Eu estava lá. Aí, em homenagem ao desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o Corinthians que ontem ganhou o Santos. Vai, Corinthians! Muito obrigado, desembargador. Obrigado, Antero. Obrigado a todos. Um abraço.